vamos lá separar. Primeiro, para termos uma ideia Hum. do grau de disparate, deixa-me citar o André Ventura. Pronto, vamos lá então. Só para, ele ontem disse que há um desinvestimento gritante na prevenção dos incêndios e depois a seguir, pronto, falou lá do que ele gosta de falar, que é prender os incendiários. Portanto, saber que é uma coisa que a gente depois quase nunca consegue apanhá-los, não é? Pronto. E saber se são focos postos, como muitas vezes se pensa. Mas Uhum. deixemos esse tema dos incendiários, que é um tema a que eu já irei, e falemos do desinvestimento gritante. Ora bem, estamos a falar de prevenção de incêndios, não é? 2017, investimento em prevenção de incêndios, 28 milhões de euros. 2023, 262 milhões de euros. 2024, 354 milhões de euros. Portanto, ele dizia que este desinvestimento gritante já era do ano passado, que se está a repetir este ano. Este ano não há números ainda, Uhum. porque isto é o relatório da AGIF. A AGIF é a Agência para os Fogos Rurais, não é? Portanto, entregou o relatório na Assembleia da República. Portanto, ele tem lá, pode ir consultá-lo. Se não encontrar no gabinete do Chega, nos gabinetes do Chega, pode ir ao site que também se descarrega. Só que isto está por todo lado, não é? Portanto, há esta percepção. Há sempre esta percepção. Ora bem, nós tivemos uma discussão muito curiosa no início desta semana, porque a ministra da Administração Interna vinha, claramente, é alguém que nunca na vida trabalhou nesta área, é sabido. A Administração Interna mete isto, mas também mete polícias e outras coisas. Realização Ela de vem, eleições, por e exemplo. a organização de eleições, e ela vem dessa área, portanto, ela é uma professora, uma académica, foi juíza do Tribunal Constitucional, foi provedora de justiça, portanto, a área que tem a ver mais com forças de segurança é claramente a área dela, perceber incêndios não é claramente a área dela, mas ela esteve num briefing com a Proteção Civil, ouviu e aparentemente, pelo que me pareceu, ela deu de uma forma até bastante cândida, reproduziu aquilo que tinha ouvido. E, portanto, uma das discussões que aparece sempre é: há ou não há meios aéreos? Ora bem, para este ano estão previstos 79 meios aéreos. 79 meios aéreos, não sei dividi-los agora entre helicópteros ligeiros, helicópteros pesados, aviões mais ligeiros, aviões pesados, camóveis, aquelas coisas todas que a gente de vez em quando ouve falar, não é? Ora, 79 para este ano é mais 7 do que o ano passado, que foram 72. E o ano passado foram mais 2 do que em 2023, que foram 70. E, se compararmos com 2017, em 2017 eram 48. Portanto, vamos lá ver, não nos faltam meios aéreos. Mas os 79 ainda não estão operacionais, ainda Sim, falta fechar. haverá, enfim, 2 ou 3 que faltam ainda, e depois houve depois eles de vez em quando avariam-se, porque ainda ontem se avariou porque bateu com a hélice não sei onde, porque aquilo é, quando se anda a trabalhar, às vezes essas coisas acontecem, também nos nossos carros, não é? Portanto, não é preciso ser helicópteros em situações de risco. O que estava previsto era 79 para amanhã. Portanto, não sei se hoje estarão todos, se ontem, este início da semana, mas a questão que ela disse basicamente é que para aquele fogo em concreto era irrelevante. Ontem vários bombeiros estiveram, comandantes de bombeiros, especialistas, estiveram a explicar que duas coisas muito importantes. Primeiro, que os meios aéreos por si só não apagam incêndios, podem, em situações de limite, no início do incêndio, ajudar a controlá-lo rapidamente, mas mesmo, quer dizer, nem sempre é preciso que sejam sempre acompanhados por uma intervenção rápida também dos bombeiros. Portanto, dos bombeiros ou das forças, dos sapadores, não é? Porque os sapadores não são bombeiros propriamente dito, aqueles que estamos habituados, até vestem de cor diferente e tudo. Muitos deles. Ora, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a intervenção dos meios aéreos em incêndios depende, de facto, do incêndio em si e do que é que eles podem ou não podem fazer. E deixa-me agora ir atrás, porque assim, há muitos anos, pronto, eu já faço reportagens e comentários e notícias e estudo e acompanho e vou a colóquios e vou a sessões
nas universidades, mesmo quando não é para fazer notícia sobre a matéria dos incêndios. Mas há muitos anos, numa dessas sessões, já não sei exatamente qual exatamente, não sei inclusive se não foi uma prova de doutoramento a que eu fui assistir sobre esta matéria, foi mostrada uma imagem muito curiosa, que era uma imagem de um Boeing 747. O Boeing 747, antes destes Airbus novos, era o maior avião do mundo. Quer dizer, o maior avião de transporte do mundo. Pois há aqueles gigantes para coisas militares que têm outras características. Havia um Boeing 747 a deitar água por cima de um incêndio nos Estados Unidos. E o professor que estava a falar, estava a mostrar aquela imagem e dizer assim, olha, aquele avião que ali está, que é maior que qualquer um dos nossos e maior que qualquer um que há na Europa, só lá estava porque a CNN estava a transmitir e a BCB, porque aquilo não estava a fazer nada, não estava a servir para nada. Aquilo era só para acalmar as pessoas. Acalmar as pessoas porque lhes é dito, porque as pessoas não inventam isto, lhes é dito que aquilo resolve o problema. Ora, aquilo não resolve o problema. Aquilo, como aliás, enfim, quem está no terreno facilmente explica. Primeiro, estas coisas vêm por ordem. Primeiro, os aviões, sobretudo, e os helicópteros um bocadinho menos, não podem intervir em todas as situações. Porque, basta pensar no seguinte, eles têm que descarregar água. Um avião para carregar água, não é? Imaginamos que não é propriamente como nós enchermos um copo. É preciso ir no mínimo a um plano de água. Portanto, um plano de água ou é uma barragem suficientemente grande ou um rio suficientemente largo para isso acontecer. Às vezes é no mar. Repara, eu já vi fazer isso no mar. Enfim, como moro perto do mar, como às vezes há para lá incêndios. Também já vi. Já viste também. Também já viste, não é? Também moras perto do mar. Qual é uma das consequências que tem quando se recorre a ir buscar água ao mar? É que se deita água salgada. O que é que nós sabemos que acontece quando se deita água salgada em cima de terrenos, sejam os quais forem? É que estraga-se o que lá está. Pode-se ajudar a apagar o fogo, mas também se estraga o que vem a seguir. Porque terrenos salgados são terrenos que não produzem. Quer dizer, é uma coisa que os homens sabem desde a antiguidade. Não é uma coisa moderna, não é uma descoberta da ciência moderna. Mas, independentemente disso, portanto, há esse primeiro problema. Portanto, os helicópteros conseguem ir buscar água a sítios mais pequeninos. Sim. E há, inclusive, às vezes, portanto, há alguns pontos de água. Há alguns pontos de água que são criados para os helicópteros e que estão espalhados pelo país. Portanto, existem em vários sítios. Aquelas bolsas que eles têm são capazes de ir buscar. Mas a quantidade de água que deitam é muito mais pequena, muito mais pontual, muito mais cirúrgica e só tem algum efeito se houver intervenção. Quer dizer, primeiro, se o fogo estiver muito intenso, como infelizmente tem entrado estes, quase não serve para nada. Porque a água nem toca, nem chega ao chão. Evapora-se antes. Aliás, basta lembrar, se nós nos recordarmos daquela famosa Estrada da Morte, e das temperaturas que foram atingidas e tudo aquilo que nós, na altura, soubemos, não é? Percebemos facilmente que a água muitas vezes nem ao chão chega, nem ao sol chega. Portanto, evapora-se antes, nem dá para arrefecer a temperatura da chama. Se for bem usada, talvez permita que a seguir intervenham os bombeiros. Para os bombeiros intervirem, tem que ser num sítio em que tenham acesso, não é? Portanto, e os bombeiros normais têm, são, a maior parte deles, bombeiros que vêm do litoral. Porque no interior, nas zonas onde há os incêndios, não mora quase ninguém. Ora, não morando quase ninguém, não há bombeiros voluntários. Quer dizer, mesmo... não há pessoas. Se não há pessoas, não há bombeiros. A não ser que nós contratássemos permanentemente corpos de bombeiros para lá, coisa que já existe em alguma coisa, mas num grau... Quer dizer, existem, mas não seja a rede... Os bombeiros são muito importantes, como sabemos, também na rede de socorro, nas ambulâncias e por aí adiante. Transporte de doentes. Portanto, mesmo nas corporações de bombeiros voluntários, há profissionais. Portanto, que têm este tipo de atividade permanente. Portanto, há a possibilidade de intervir portanto, os bombeiros que vão e que não conhecem o terreno, ainda bem que não andam à balda, não se metem pelas estradas todas, porque não sabem onde vão dar, não sabem se têm saída, não conhecem se são inclinadas, são um pouco inclinadas, essas coisas todas, e portanto obedecem aos comandos que sabem
que em princípio têm que saber isso. Não sei se sempre sabem, às vezes sabem mais, outras vezes sabem menos, mas em princípio têm que saber isso. Mas por regra, o que fazem é ficar o mais possível em estradas alcatroadas, para minimizar os acidentes, e por outra razão também, porque aí conseguem proteger as povoações. E os sítios onde há habitantes é a prioridade. Diremos, tem que ser, não pode ser de outra forma. Mas, e agora apelo à memória dos nossos ouvintes, o que aconteceu naqueles grandes fogos da Califórnia aqui há uns meses atrás? Perderam milhares de casas. Sim. Milhares de casas. E casas de gente muito rica. Não foram casinhas. Foram casas de gente muito, muito rica que perderam. Lá as casas são feitas de madeira, ardem mais facilmente, tal. Pronto. Aparentemente, quer dizer, e estão espalhadas. Esse é um dos grandes problemas. Não estão concentradas, como apesar de tudo são as nossas aldeias, sobretudo as nossas aldeias, nas zonas que costumam arder com mais intensidade. Só que nessas zonas que costumam arder com mais intensidade, há um outro fenómeno. Que quem se der ao trabalho, por exemplo, cadê o trabalho? Se der ao prazer, para mim é um prazer, de ir, por exemplo, fazer uns passeios, não é? Andar a pé, umas caminhadas. Agora há muita coisa dessas, tudo sinalizado, uma pessoa não se perde. Há de verificar que muitos antigos corrais, apoios agrícolas e por aí adiante foram transformados, às vezes em primeira habitação, às vezes em segunda habitação, nas serras sobretudo aquelas que não ficam demasiado longe do litoral. Mas que são aquelas que são de facto as mais perigosas, porque aquilo que é mais perigoso em Portugal é aquela, digamos, frente de serras, que elas não são mais ou menos longitudinais relativamente à costa, mas se olharmos para os mapas, vemos que do Minho até mais ou menos ao Ribatejo, nós temos uma barreira de serras que o que faz é como os ventos dominantes, são os ventos, e sobretudo os ventos que trazem chuva, são os ventos que sopram do lado do mar, é aí que chove mais. E se nós vamos ver as cartas da chuva, verificamos que é aí que chove mais. O que é que faz a chuva numa serra? Faz crescer o mato, faz crescer portanto, faz crescer as árvores também, não é? Portanto, aliás, uma das coisas curiosas é que há, pequeno parênteses, que há umas décadas havia uma grande discussão por causa dos eucaliptos na Serra d'Ossa. A Serra d'Ossa é uma serra do interior do Alentejo. Os eucaliptos da Serra d'Ossa tinham secado os poços todos. O que é verdade. E era dado como exemplo de que nunca se deveria mais na vida ter eucaliptos. Ora, acontece que, não sei se ainda há eucaliptos na Serra d'Ossa, mas chove, são poucos. Porquê? Porque como não chove lá, ou chove pouco, não tem produtividade. Sabes onde é que os eucaliptos em Portugal produzem mais? No distrito de Lisboa. Sim. É uma surpresa, não é? Tem um melhor clima? O equilíbrio do clima e dos solos e da própria orografia é um dos melhores e é onde há muitas das não é o único sítio, não é? Como é óbvio, mas é uma das zonas onde produz melhores. Depois há outras zonas onde encontramos, onde precisamente há pluviosidade suficiente para que eles de facto não sequem toda à volta. E aí até temos coisas à volta. E uma zona até fica no Algarve, a Serra de Monchique, que é uma zona perigosa também, mas onde também vemos muito disto. Tu, de vez em quando levo lá isso, não é? Não fica muito longe lá. Sim, não fica muito longe da minha zona de férias. Da tua zona de férias. E há incêndios. E, portanto, e há lá incêndios. E é uma coisa, e tem a ver com estas características. Porque, nós somos um clima mediterrâneo com uma mistura de clima atlântico, que para os incêndios é o pior que há. Porquê? Porque temos mais chuva do que em muitas zonas do Mediterrâneo no inverno. Não quer dizer, há muita chuva no Mediterrâneo e de vez em quando catastroficamente, como aliás vimos este inverno em Valência. Mas índices como temos no Gerês, o Gerês nem é o sítio de carne, mas é onde está agora a arder, não é? Sim. Como temos noutros locais assim, não há assim tanto no Mediterrâneo. E depois temos de facto verões secos. Nem todas as zonas são como aquelas, não têm nuvens residentes como aquela em que eu habito na Serra de Sintra. O que também não a torna imune aos incêndios, e ela este ano está particularmente perigosa, porque o clima está a ser o que é, e porque houve uma tempestade no inverno, ventos, foram muitas árvores abaixo, e muitas delas ainda lá estão, não sei se a maioria, se não,
Não consigo fazer esse balanço, mas está perigoso. Ora bem, com uma situação destas que é, temos uma espécie de barreira de montanhas, se tu olhas para os sítios dos incêndios, é quase uma faixa que vem por ali abaixo, começa lá em cima. Vem por ali, há uma zona do país que quase poucas vezes se fala porque os incêndios são rapidamente apagados, mas onde há muitos incêndios, que é o Distrito do Porto. Portanto, aquela zona, agora também houve lá um, Gondomar, Penafiel, de vez em quando fala-se muito disso. A zona a seguir passamos precisamente para a Aroca, repara, já não vamos apanhar tantos incêndios por trás, na beira interior. Na beira interior já não vamos apanhar em trás dos montes, porque aí já não choveu tanto, já não cresceu tanto, já não há tanta... Tanto combustível. E são terras vazias também, não é? Portanto, apanhamos por aí abaixo, portanto, até chegarmos cá abaixo, a zona... Mas depois no Alentejo, de vez em quando há uns, mas também menos coisas. Volta a haver na Serra do Algarve, e particularmente em Monchique, que é a parte mais úmida. Portanto, esta mistura é uma mistura que fica ainda mais difícil com aquilo que têm sido os extremos climáticos associados às alterações climáticas. E esses extremos climáticos são muito evidentes se nós olharmos para a estatística do fogo. Porque o nosso fogo, em Portugal, está muito associado a duas coisas. Por um lado, a ter havido uma leva de fogos, e depois, nos anos a seguir, depois não há muitos fogos. Aquilo limpou o que havia para limpar, queimou o que havia para queimar, e depois não há coisas que cresceram o suficiente ainda, portanto não há fogos. Não é por boa razão. Os outros picos têm a ver com momentos em que se conjuga calor com vento leste, vento de Espanha, vento seco. Portanto, e são habitualmente, quando estes dois fatores casam durante o verão, e estão a casar neste momento, torna-se muito grave. Às vezes há situações de limite e às vezes inesperadas. Nós vivemos em 2017 duas dessas situações. A primeira, em junho, portanto, muito cedo, mais cedo do que era habitual, porque em cima disto tivemos ventos muito mais acentuados do que estamos a ter hoje e trovoadas secas, que são muito perigosas, portanto, são uma fonte de ignição e que houve naquele fim de semana, naquele período. E depois tivemos uma coisa absolutamente fora de tempo, que foi em outubro, porque houve como é que se chamava aquela tempestade? Agora não me recordo, uma tempestade tropical que chegou ao largo da costa portuguesa e, portanto, provocou, trouxe muito calor, ventos ciclónicos, verdadeiramente ciclónicos, e numa altura do ano em que as pessoas já não estão habituadas a ter cuidados com o Furacão fogo. Ofélia. Ofélia, exatamente. O furacão Ofélia. E numa altura do ano em que as pessoas já não estão habituadas a que há o risco do incêndio e, portanto, como havia inclusivamente previsões que ia passar o furacão e a seguir vinha chuva, muita gente, um pouco por todo lado, estava a preparar os terrenos para a chuva que vinha a seguir, fazendo aquilo que é tradicional fazer, que é queimadas. E em outubro já não é uma altura perigosa, teoricamente se podem fazer queimadas, foi uma catástrofe completa, os avisos não foram dados como deviam ter sido dados, mas enfim, outra história, eu creio que nunca a contámos toda, mas é outra história. Agora estamos perante uma situação que é mais parecida com a de setembro do ano passado. Em setembro, o ano passado, praticamente tudo o que ardeu em setembro. Porquê? Porque foram aqueles dias em que houve o tipo de condições que nós estamos a ter agora. E quando olhamos para os verões sucessivos, vemos que o fogo não acontece tipo, o fogo é entre 10 e 15 de agosto, ou é porque é quando está mais calor e há mais pessoas a fazerem festas, 15 de agosto é o dia com mais festas no país, e mais foguetes, e não sei o quê, então aí que há os grandes focos. Não, é quando há estas condições muito particulares que nós estamos a viver. Ora, nessas condições muito particulares, o outro fator que é muito importante é saber se nós conseguimos ter uma floresta, um coberto florestal menos sensível a estes extremos que estamos a viver. Porque em cima destas condições, que são condições históricas do nosso clima, temos agora os tais extremos. Não era habitual ter uma Ofélia, não é habitual ter tantos dias tão quentes e com tantos ventos. Portanto, até que ponto é que aquilo que tem acontecido pode ser revertido pela coisa que está sempre também a falar, que é o ordenamento da floresta. Eu sempre defendi que é necessário reordenar a floresta, mas reordenar a floresta não é fazer da floresta um jardim, porque isso é impossível. Nem é ecologicamente vantajoso, porque nós não podemos, quer dizer, eu tenho
um bocadinho de floresta no sítio onde habito, à volta da minha casa limpo, mas não cortei nenhuma árvore, nem posso, nem me deixaria eu cortar as árvores. Portanto, tenho a minha casa rodeada de árvores, mas tudo o que é os chamados materiais finos, procuro de alguma forma, naquilo que está ao meu alcance, não está tudo ao meu alcance, porque logo o meu vizinho é o Estado, e portanto o Estado não faz tudo o que deve fazer, não é? Um dos meus vizinhos é o Estado, e depois os outros são terrenos mais ou menos abandonados. Portanto, faço alguma coisa, mas ali não tenho vida selvagem, não é? Que mais acima há de haver, e por todo o país há, e há cada vez mais. E há cada vez mais. E ainda bem. Ora bem, portanto, não posso fazer. Há um texto ontem aqui no Observador, do João Adrião, que está muito no terreno e conhece muito este mundo, a dizer, quando se fala em limpar, não pensem que as pessoas vão da roçadora tornar uma espécie de deserto que fica por baixo das árvores para as árvores. Quer dizer, há um trabalho que é feito, que habitualmente não é feito com roçadoras, é feito com máquinas semi-pesadas ou pesadas, que é feito muito nas áreas nas florestas de produção, não nas florestas de proteção. Qual é a diferença entre uma e outras? As florestas de produção são aquelas de que se tira uma rentabilidade. As florestas de proteção, em países como o nosso, não ocupam o território todo, ocupam as zonas ecologicamente mais sensíveis, os vales, as linhas de água, as zonas onde há restos do coberto vegetal original e por aí adiante. Portanto, e aí não se pode fazer o mesmo tipo de tratamento que se faz, por exemplo, numa floresta de proteção para produzir pasta de papel, para produzir eucaliptos para pasta de papel, ou para produzir pinheiros para a indústria do mobiliário, seja para o que for, também pode ser a pasta de papel. Não se faz isto, como não se faz em França, nas zonas onde se plantam carvalhos, porque em França planta-se carvalhos. Por exemplo, quem vai entra na parte sul e vai na autoestrada para Bordeaux, vai no meio de matas imensas de carvalhos, muito direitinhos, muito alinhadinhos, parecem ali os nossos eucaliptos, só que são carvalhos. Para quê? Para a tanuaria, para fazer entre outras coisas, para fazer os tonéis que depois servem para envelhecer o vinho que nós gostamos que tenha assim aquele sabor um bocadinho a madeira, não é? Pronto. Cá não temos as mesmas condições que há ali, portanto, nós temos outras espécies. Portanto, tudo isto tem que ser. Não se pode imaginar que tudo isto se faz a rega esquadros, como às vezes se imagina. Porque nós mesmo fazemos a rega esquadros e fazemos mais ou menos bem feito, como tínhamos feito no Pinhal de Leiria, quando chegou uma situação extrema, como chegou a 2017, ardeu a maior parte. E era uma das poucas zonas em que o Estado cuidava, não cuidava maravilhosamente bem, mas cuidava e tirava rendimento. Cuidava e tirava rendimento. Porque aí é outro aspecto fundamental. Eu não consigo ter um equilíbrio entre floresta de produção, campos abertos, zonas zonas onde o fogo pode avançar mais devagar para permitir que entrem os meios aéreos e que entrem os meios terrestres e que entrem as máquinas de rastro e que entrem essas coisas todas, porque tudo isso se pode planear, desenhar, digamos assim, com ordenamento. Não posso fazer isso se não tiver economia, porque não há nada que pague isto. Agora, eu posso achar que ter essa economia é eu pagar às poucas pessoas que lá vivem serviços de paisagem. Há quem defenda essa tese, há quem diga que isso é tão caro que eu tenho que encontrar formas de conseguir que haja rendimento mínimo para naquelas terras não estarem apenas os velhos e serem terras muito empobrecidas. E isso não encontramos, porque eu já vi mesmo nos últimos anos, pós-2017, em muitos debates em que participei, eu perguntava às vezes, está bem, como é que isto se paga? E qual é a economia que está por trás disto? E para isso nunca obtive até hoje boas respostas. Porque não é fácil. Porque isto não é fácil. E não é fácil, sobretudo, não é fácil se formos para esta discussão com ideias feitas como, infelizmente, algumas das medidas tomadas em 2017, houve medidas bem tomadas na área da prevenção, na área de começar a preparar as coisas no inverno, na área de preparar algumas destas coisas, por exemplo, usando fogo controlado. Houve uma grande evolução, a AGIF, que a tal agência, fez o seu trabalho, mas a ideia de que temos que prejudicar a economia nestas zonas, proibindo, por exemplo, as árvores mais rentáveis, que são
os eucaliptos, porque como é que lhes chamavam? Árvores incendiárias, já não recordo qual Não, era. eu tinha eram as árvores bombeiras. As árvores bombeiras. Que eram as árvores que não. Que não ardem. Ora, não existe. os sobreiros também ardem. Os carvalhos também ardem. Os castanheiros também ardem. Tudo arde. Tudo arde e, infelizmente, às vezes é dramático ver isso. E eu também já vi zonas que são pequenos santuários, onde ficaram restos da mata antiga, do coberto, onde estas coisas arderam. Aliás, todos nós já vimos, porque já vimos incêndios na Rábida. E na Rábida é um dos sítios onde isso ainda existe. Um sítio acessível. Há mais sítios, mas isso é um daqueles que toda a gente vai lá e vê. Porque na Serra de Sintra nem tudo é assim, devo dizer. A Serra de Sintra é muito mais artificial do que se imagina, ao contrário da Rábida. Portanto, por isso tudo eu acho que esta discussão, ir para estas discussões, está sempre a perguntar o mesmo, que é, já chegaram os aviões ou não chegaram os aviões? Dizer que os meios aéreos são irrelevantes, como aparentemente foi dito à ministra pela Proteção Civil, ter mais ou menos um helicóptero não ia fazer diferença porque o helicóptero deitava água, se não houvesse lá bombeiros para a seguir ir fazer o trabalho de rescaldo de imediato, não servia de nada, era gastar gasolina, gastar água, pôr em risco as pessoas dos helicópteros, sem vantagem nenhuma. Portanto, se não conseguirmos ter a discussão um bocadinho mais serena, e felizmente que já não andamos a falar de armas bombeiras, como falávamos há uns anos atrás, e felizmente que já se percebe começa a perceber que tem que haver alguma economia, houve alguma evolução, mas mesmo assim, neste debate, alguns autarcas, alguns políticos, como André Ventura, repito, mas outros, não foi o único, e muito, eu acho que a nossa profissão é uma profissão de ideias gerais, não é? A profissão dos ministros é uma profissão de ideias gerais. São generalistas. Somos nós não podemos ser generalistas. especialistas em tudo, mas às vezes convém procurar, designadamente, quando ouvimos os especialistas dizer coisas, a seguir não lhes repetir a asneira que ele vai corrigir, que é uma coisa que eu vi muito nos últimos dias acontecer.